Ribeiro, na Prefeitura Municipal de Telemaco Borba, as seguintes informações. Quais as providências já foram tomadas com relação à solicitação supramencionada? Se foram, agradecemos nos informar quais. Se ainda não, gentileza nos informar qual o prazo para tal. Requerimento número 106, iniciativa do vereador Marcos William de Oliveira, que requer do senhor prefeito os seguintes documentos. Cópia dos documentos que não foi encaminhado através de pedido feito em requerimento número 44, referente à reforma da rodoviária. Considerando que, pelos levantamentos feitos nos documentos recebidos até a presente data, identificamos 3 processos licitatórios, 07-2009, 02-2010 e 06-2010, para a mesma obra, dos quais só faltou documentação relativa à concorrência 02-2010 e parte da 07 de 2009. Portanto, solicitamos nos enviar cópia da licitação, modalidade de concorrência 02 de 2010 e seus anexos, bem como as planilhas de preços, cronograma físico-financeiro, memorial descritivo que serviu de base para este edital, da ata de reunião que homologou o ganhador da concorrência pela comissão de licitação, da proposta comercial da ganhadora, do documento com a justificativa que levou ao declínio do ganhador dessa concorrência em executar a obra. Cópia das planilhas de preço, cronograma físico-financeiro, memorial descritivo que serviu de base para o edital na modalidade da concorrência 07 de 2009, ata da reunião que homologou o ganhador da concorrência ou não, se houver ganhador, cópia da proposta comercial. Requerimento número 107, de iniciativa do vereador Maurício Diógenes de Castro, que requer do senhor prefeito as seguintes informações. Na área 6, existe projeto para implantação de rede de águas pluviais na rua São Jerônimo, no trecho entre as ruas Santo Onofre e São Tomé? Se sim, o que será feito e quando? Caso não tenha, qual a medida pode ser tomada em função da péssima situação que se encontra? Requerimento número 108, de iniciativa do vereador Hélio César Alves dos Santos, que requer do senhor prefeito as seguintes informações. Com referência à unidade básica de saúde no bairro Bela Vista, existe projeto para a construção da nova unidade básica de saúde? Com relação ao terreno, existe processo de desapropriação tramitando na Procuradoria Jurídica do município? Requerimento número 109, de iniciativa do vereador Hamilton Aparecido Machado, que requer do senhor prefeito. Cópia do projeto de ampliação dos postos de saúde da família. Todos os postos serão contemplados com melhorias? Caso negativo, quais os postos de saúde beneficiados? É só isso, senhor presidente. Muito obrigado. Informo aos senhores vereadores que o projeto de lei 034 e 035/2013 serão encaminhados para a Comissão de Legislação, Justiça e Redação para emissão de parecer. As emendas apresentadas serão encaminhadas para a ordem do dia da presente sessão para discussão e votação juntamente com o projeto que as originou. O projeto de lei 031/2013 será enviado ao autor para providenciar os fatos apontados no parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação. O projeto de lei 032/2013 será encaminhado para a ordem do dia da presente sessão para discussão e votação em primeiro turno. As indicações serão analisadas e posteriormente encaminhadas aos setores competentes. Nada mais constando, solicito do primeiro secretário a leitura dos requerimentos apresentados para a deliberação do plenário. Item 56, requerimento de número 104/2013. Pergunto aos senhores vereadores se existe a intenção de discutir a matéria. Em discussão a matéria. Não existindo, está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários à matéria se manifestem levantando a mão. Aprovado.
Item de número 57, requerimento de número 105/2013. Pergunto aos senhores vereadores se existe a intenção de discutir a matéria. Está em discussão a matéria. Não existindo, está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários à matéria se manifestem levantando a mão. Aprovado. Item de número 58, requerimento de número 106/2013. Pergunto aos senhores vereadores se existe a intenção de discutir a matéria. Em discussão a matéria. Não existindo, está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários à matéria se manifestem levantando a mão. Aprovado. Item de número 59, requerimento de número 107/2013. Pergunto aos senhores vereadores se existe a intenção de discutir a matéria. Em discussão a matéria. Não existindo, está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem levantando a mão. Aprovado. Item 60, requerimento de número 108/2013. Pergunto aos senhores vereadores se existe a intenção de discutir a matéria. Em discussão a matéria. Não existindo, está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários à matéria se manifestem levantando a mão. Aprovado. Item 61, requerimento de número 109/2013. Pergunto aos senhores vereadores se existe a intenção de discutir a matéria. Em discussão a matéria. Não existindo, está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem levantando a mão. Aprovado. Não há mais requerimento, senhor presidente. Não havendo mais requerimentos para serem deliberados, solicito ao primeiro secretário a chamada nominal dos vereadores inscritos no livro próprio para uso da palavra livre. Faz uso da palavra, vereador Everton. O vereador terá 8 minutos para fazer uso da palavra. Primeiramente, boa tarde a todos, senhor presidente, senhores vereadores que se fazem presente, vereadoras, empresários do Distrito Industrial e amigos munícipes. Eu venho hoje nessa tribuna para falar a respeito do novo Plano Nacional que quer acabar com as APAES em todo o Brasil. Então tivemos hoje com o Maurício, lá na nossa APAE, junto com a diretora, a senhora Rosalena Lopes Franco, que é a diretora da APAE. A APAE no nosso município foi fundada em maio de 1976. Hoje a APAE atende um total de 168 alunos no nosso município de Telêmaco Borba. Então venho hoje nessa tribuna para convocar os nobres pares para que façamos uma moção de repúdio à nova lei, ao novo Plano Nacional, que encaminha ao presidente do Senado Federal, Renan Calheiros, a moção de repúdio ao novo Plano Nacional de Educação, que prevê a inclusão de crianças especiais na rede básica de ensino. A referida proposta compromete os serviços prestados pelas associações de pais e amigos dos excepcionais, APAES, e outras entidades que atuam na educação especial. As pessoas com deficiência intelectual e múltipla, além do que as escolas regulares não possuem nenhum preparo para o trabalho adequadamente com as crianças e adultos com deficiência. Não se trata de ser contra a matrícula dos alunos excepcionais em escolas regulares, mas de garantia aos pais a opção de matriculá-los em escolas altamente preparadas para tal, como é o caso da APAE. É inadmissível e inacreditável que existe uma pessoa que possa ter uma ideia ridícula dessa. Não é que somos
sejamos totalmente a inclusão de alunos especiais, de ensino regular, mas a falta de preparo, de estrutura para isso. E mesmo que houvesse, há anos essa instituição trabalha com crianças portadoras de necessidades especiais. Falta investimento, isso sim, isso falta investimento para as APAES do nosso município e de todas as APAES. Fica aqui o nosso manifesto contra o fechamento dessas instituições. Quero falar também a respeito do requerimento 094, que fica o problema de desmoronamento na rua São João do Triunfo, que é o caso que a Lenir sabe muito bem. Foi encaminhado esse requerimento junto ao Poder Executivo e ele nos respondeu da seguinte forma. Referente ao problema de desmoronamento da rua São João do Triunfo, a administração municipal informa que está aguardando o projeto arquitetônico de uma empresa especializada em muros de contenção e a previsão de realização de obra é de aproximadamente 90 dias. Então, fica aqui o nosso registro, junto aos munícipes do nosso bairro, Bela Vista, que sou morador daquele bairro, que estamos juntos reivindicando a melhoria para o nosso bairro. Meu muito obrigado e que Deus abençoe a todos. Faz uso da palavra o vereador Carlão. Solicito que o nosso vice-presidente Maurício assuma a presidência para que eu possa fazer uso da palavra. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, ex-vereador Ali de Souza Fontinelli, que hoje nos dá mais uma vez a oportunidade de ter sua presença aqui no nosso plenário, pastor Raul, presidente do Conselho de Pastores em Telêmaco Borba, pastor César, cumprimento também nessa oportunidade empresários do nosso setor industrial, que vem hoje gerando emprego em Telêmaco Borba e com certa dificuldade. Quero também agradecer a presença de todos os senhores, me permitam não nominá-los, porque poderia deixar alguém de fora. Quero também agradecer a presença dos nossos munícipes, que nos dão o prazer, a cada segunda-feira, estar conosco prestigiando o trabalho do nosso Legislativo Municipal. Agradecemos também servidores do Executivo, servidores desta casa, lideranças comunitárias. A todos, o nosso muito obrigado, o nosso carinho pela presença. Como já foi lido pela nossa secretária no início da nossa sessão de hoje, dois assuntos estão em pauta, em voga nesta sessão. A questão da internet digital, que hoje entra em primeira votação, e também a questão do setor industrial, que é um anseio dos senhores empresários em buscar realmente, através do nosso legislativo, do executivo municipal, alternativas que possam, através de um documento, poder buscar solução financeiras para a sua empresa. E como nós sabemos, cada empresário que investiu ao longo dos anos, através do comodato gerado, quando da instalação do setor industrial em Telêmaco Borba, nós sabemos perfeitamente de que algumas cláusulas são impostas e que algumas dessas cláusulas hoje, após ser cumpridas através do comodato, tem gerado uma certa dor de cabeça para cada empresário, para cada cidadão, que não somente é um gerador de riquezas aqui no município, de impostos, mas também de emprego para a nossa população. Hoje entra o projeto do Executivo Municipal, que já é de conhecimento dos senhores empresários, sabe o conteúdo dele, não vamos aqui fazer colocações, porque o tempo é exíguo, mas uma coisa é certa, reunindo com os senhores vereadores aqui, tomamos a ciência e algumas emendas estarão sendo discutidas e aprovadas nesta noite. E claro que, com esse objetivo, nós possamos, o Poder Legislativo Municipal, em contribuir
para que os nossos empresários, os senhores industriários aqui possam, na verdade, ter a abertura necessária financeira para dar sequência ao trabalho que vocês vêm desenvolvendo em Telêmaco Borba. Como eu disse, gerando riquezas e gerando principalmente emprego para pais de famílias. E nós sabemos que realmente, a partir de 2009, alguns setores aqui foram penalizados em virtude da crise que nós tivemos na Europa. Alguns empresários, inclusive, tiveram que fechar as suas portas. Hoje, outros vêm com muito sacrifício, mantendo o seu negócio e, de certa forma, buscando solução. E talvez a solução esteja hoje aqui no nosso plenário desta Câmara, em poder ajudá-los quando se suprimimos uma única palavra, que é a retrocessão. Isso nós estamos fazendo e vamos colocar em votação através das emendas que foram feitas pelos senhores vereadores, e tenho certeza que mesmo alguns que não assinaram vão estar também imbuídos neste propósito, para que nós possamos então dar pelo menos um pouco de alento. Um trabalho que nós aqui do Legislativo estamos buscando em conversas, em situações que nós podemos ouvir, né, de cada empresário, de cada setor competente aqui em Telêmaco Borba, uma solução para a nossa cidade. O que nós queremos, na verdade, é que nós tenhamos aqui um setor industrial forte, competente, que possa realmente gerar a cada dia mais empregos para Telêmaco Borba. Essa é a nossa esperança. E a esperança de cada empresário que hoje se faz presente aqui conosco, e outros que não puderam vir, poderão também, com a mesma iniciativa, buscando soluções para Telêmaco Borba. Outro projeto, senhores, é a internet digital. Eu já comentei também na tribuna, em sessões passadas, de algumas questões que ouvimos em Curitiba, participando de encontros que o assunto foi abordado, e algumas coisas foram colocadas, né? Espero que não aconteça em Telêmaco Borba, tá? A internet digital, estamos começando a aprová-la hoje, também com algumas emendas essas que vai suprimir algumas coisas que vêm do projeto original do Executivo Municipal, que é ligar ao IPTU com relação à gratuidade aqui em Telêmaco Borba. Primeiro passo, não se poderia ter feito isso. Não se pode vincular IPTU com relação à gratuidade da internet à nossa população, a internet digital. E nós, vereadores, apresentamos algumas emendas que vai realmente suprimir algumas questões do projeto original, aonde desvincula a questão o IPTU. O que significa isso? Significa que eu, Carlos Roberto Ramos, posso estar com o meu IPTU atrasado, não terei esse benefício se não pagá-lo para que possa ter o sinal da internet digital em Telêmaco Borba. Então, o que nós estamos fazendo? Nós estamos retirando, com algumas emendas, alguns fatos que estão no projeto original, aonde, na verdade, suprimindo essa questão de ligar o IPTU com relação à internet digital. Então, senhores, como eu disse, muito mais teríamos para falar, meu tempo já está encerrado, tenho apenas mais 30 segundos para fazer as colocações. Mas espero aqui dos senhores vereadores que o trabalho desta casa, independente da individualidade de cada um de nós, o direito da individualidade, mas que realmente isso vem de encontro ao setor industrial, à nossa população com relação à internet digital. Senhores, muito obrigado e, mais uma vez, sejam bem-vindos à nossa casa. Doutor vereador Carlos, que retorna ao seu lugar. Com o uso da palavra, vereador Miltinho. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, vereadores e vereadoras. Boa tarde ao público presente, aquele que nos ouve pela rádio. Eu fiz uma indicação pedindo
pedindo as cópias da documentação sobre os investimentos que vai ter nos postos de saúde da nossa cidade, pelo qual a gente está vendo que o pessoal está tendo bastante dificuldade, inclusive hoje de manhã passando por alguns postos, via a dificuldade que o pessoal enfrentam para aguardando atendimento nos PSFs. Então, estou pedindo a cópia para que a gente possa estar averiguando como vai ser feito esses investimentos. Se vai ter abrigo para que essas pessoas aguardem os atendimentos médicos. E também uma indicação, quando eu fiz a colocação a respeito dos medicamentos, pedindo para que os médicos, quando for fazer a receita, façam a receita pedindo os medicamentos que tem nos postos de saúde, que tenham na farmácia do SUS e na farmácia do PAN. Porque está havendo bastante desencontro, que vejo uma maneira também para que esses médicos, que os médicos tenham conhecimento dos medicamentos que se encontram na farmácia do SUS, na farmácia do PAN e até mesmo nos postos de saúde. O que está acontecendo, tive essa semana, umas pessoas me procuraram com as receitas, que fizeram a consulta e foram encaminhados para a farmácia do SUS para pegar o medicamento. Chegando lá, disseram que não tinha esse medicamento. Aí voltaram novamente, dizendo, a farmacêutica falou que voltasse no posto de saúde do seu bairro, que lá teria o remédio. E essa pessoa voltou ao posto de saúde para pegar esse medicamento. Chegando lá, novamente falaram para ele que voltasse na farmácia do Sul, que lá teria. Então está havendo aí um desencontro, e com isso quem está sofrendo é a população. Vai no posto, não tem medicamento, manda para a farmácia do SUS. Chega na farmácia do SUS, não tem, volta no seu bairro, que lá no posto de saúde tem. Então a gente fiz essa indicação, pedindo para que o senhor secretário da Saúde veja uma forma para que esses medicamentos seja passado informação até os médicos, que possam passar medicamento baseado naquilo que o SUS possa estar dando atendimento. Me permita uma parte, nobre vereador? Pois não, senhor vereador. Nobre vereador, até é louvável essa indicação sua. Inclusive, nós fizemos a indicação no início desse mandato já com prontuário médico informatizado, e que o executivo usasse o benefício da informática para ter acesso a todos os postos interligados, aonde um simples acesso a um terminal de computador, todos os pacientes teriam acesso, inclusive com segurança e certeza. Isso chama-se gerenciamento do executivo com relação ao atendimento à população. Pois não, senhor vereador, muito bem colocada a sua posição, e a gente vê que a necessidade realmente é muito grande. Pois não, vereador. Última parte, vereador. Também o que eu vejo aí, que muitas vezes falta a informação ao paciente, no caso. Esse dia mesmo eu recebi uma pessoa também com a receita, né? E realmente no postinho não tinha, no posto médico. Mas o medicamento que ela precisava tinha na farmácia. O que ela não sabia, o que ela não estava orientada para ir até a farmácia, e que o mesmo medicamento que ela poderia pegar no posto, ela pegaria na farmácia. Eu levei ela lá, fez o cadastro, pegou o remédio e foi para casa. Então, de repente também o pessoal tem que melhor informar as pessoas que se dirigem até o PAN ou até um posto de saúde para pegar o medicamento. Muito obrigado. Pois não, vereador, muito bem colocada a sua palavra, mas quando a gente está falando a questão do medicamento, são medicamentos que realmente não tem nos postos de saúde, e tem que ser comprado.
Então, a minha indicação aqui ficou colocado, para que o secretário possa estar informando, passando uma lista desses medicamentos, para que os médicos possam entrar ali ser informatizados, para que eles possam ter conhecimento de que medicamento eles possam estar passando para esses pacientes. Se tem, ou se a necessidade desse medicamento tem que ser utilizado, usado pelo paciente, e ele tem que usar, ele vai ter que comprar. Então, para que não fique colocando o paciente numa situação constrangedora, que tem que sair do seu bairro, descolocar do seu bairro para ir até o SUS, até a farmácia, chegar lá não tem esse medicamento, ter que voltar novamente até o seu bairro, chegar lá não tem. Então vira um transtorno bem complicado. Então fica aí uma colocação, uma indicação aí, para que o secretário pense, analise com carinho, para que nós possa dar melhoria e condição para a nossa população. Sei que nós estamos aqui, foi porque a população nos colocou. Então estamos aqui também não só para cobrar, mas sim para sugerir ideias para que possa ser melhor atendido a nossa população aí na nossa cidade. Muito obrigado, senhor presidente. Faz uso da palavra o vereador Gilson. Vereador Gilson terá 7 minutos para fazer uso da palavra. Senhor presidente, nobres vereadores, nobres pares, em primeiro lugar, boa noite a todos. Quero saudar a população de modo geral. Sejam todos bem-vindos. Obrigado pela oportunidade. De antemão, quero abrir entre parênteses, satisfação poder receber o nobre ex-vereador Ezequiel. Seja sempre bem-vindo, Ezequiel. Você sabe que você pode contar com nós antes e depois da política. Eu quero ser solidário, compartilhar com o vereador Toto com relação à situação da PAI. Não tinha conhecimento, mas é óbvio, eu espero que quem esteja fazendo isso possa dar sequência no trabalho dos profissionais que tem na PAI. São casos especiais, tenho certeza que essas pessoas que estão com essa mentalidade não vão cuidar dos filhos deles. Eu quero também ser solidário com relação à situação da emenda 021, 2013, com relação à emenda que modifica o anteprojeto de lei da emissão do documento do Comodatel. É óbvio que os empresários estão nos prestigiando, é óbvio que vai ser unânime a votação. Senhor presidente, não sei se podemos, em caráter definitivo, já colocar em segunda votação para que esses empresários saiam satisfeitos com relação ao resultado. Mas não é só esse documento que os empresários necessitam lá no distrito. Tem muita mais coisa que possam ser feitas, estender a mão de outra forma, por exemplo, para os patrões, para os empresários lá, que estão se batendo uma de hoje com relação à escritura. Mas eu creio que, espero que não passe de hoje e eles saiam satisfeitos. Senhor presidente, o que me chama a atenção nessa tribuna é a Telemocobaba Digital. Espero que de fato também atinja todos os empresários lá no distrito. Espero que, eu não sei se vai ser possível via rádio, eu não sei de que forma, se a população em geral vai ter que comprar a antena, qual o custo dessa antena. É essencial que tenha profissional para poder fazer manutenção, que quando sobrecair a internet tenha condições de poder amparar essa proposta, esse projeto para a Telemocobaba. Está de parabéns ao executivo com relação a essa Telemocobaba digital. Já é uma realidade, não só em pequenos, grandes municípios, mas Telemocobaba não poderia ficar longe dessa situação. Hoje é um absurdo, uma cidade que nem Telêmaco não tem essa realidade hoje voltada para a população. Espero que, de fato, não tenha um custo, não seja altíssimo, atenda a população em geral, principalmente aqueles que mais precisar. Seria breve, obrigado pela oportunidade, uma ótima semana a todos. Faz uso da palavra o vereador Hélio César. Vou terá 4 minutos para fazer uso da palavra. Para explicação pessoal. Tendo chegado ao fim do horário do pequeno expediente e dando sequência aos trabalhos
Solicito ao primeiro secretário a leitura da matéria inscrita para a ordem do dia da presente sessão. Projeto. Discussão e votação em segundo turno, projeto de lei número 029. Está em discussão o projeto de número 029/2013. Em discussão o projeto de número 029/2013. Como não querendo discutir, está em votação, em segundo turno, o projeto de lei 029/2013. Está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários à matéria se manifestem levantando a mão. Está aprovado em segundo turno o projeto de lei 029/2013. Discussão e votação em primeiro turno. A emenda 01, emenda de número 03/2013. Está em discussão a emenda de número 01/2013. Em discussão. 03, perdão. 03/2013, a emenda 03/2013. Está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários à matéria se manifestem levantando a mão. Aprovado. Item 02, emenda de número 04/2013. Emenda de número 04/2013 está em discussão. Não querendo discutir, está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários à matéria se manifestem levantando a mão. Aprovado a emenda de número 04/2013. Emenda de número 05/2013. Está em discussão a emenda de número 05/2013. Em discussão. Não querendo discutir, está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários à matéria se manifestem levantando a mão. Aprovado a emenda de número 5/2013. Emenda de número 06/2013. Está em discussão a emenda de número 06/2013. Em discussão a emenda 06/2013. Não querendo discutir, está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários à matéria se manifestem levantando a mão. Aprovado a emenda de número 06/2013. Emenda de número 07/2013. Está em discussão a emenda de número 07/2013. Em discussão a emenda de número 07/2013. Não querendo discutir, está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários à matéria se manifestem levantando a mão. Aprovado a emenda de número 07/2013. Emenda de número 08/2013. Está em discussão a emenda de número 08/2013. Em discussão a emenda de número 08/2013. Não querendo discutir, está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários à matéria se manifestem levantando a mão. Aprovado a emenda de número 08/2013. Emenda 09/2013. Está em discussão a emenda de número 09/2013. Em discussão.
Como não querem discutir, está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários à matéria se manifestem levantando a mão. Aprovado a emenda de número 09/2013. Emenda de número 010/2013. Emenda de número 010/2013 em discussão. Em discussão, a emenda de número 010/2013. Está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários à matéria se manifestem levantando a mão. Aprovado a emenda de número 10/2013. Emenda de número 011/2013. Emenda de número 11/2013 em votação. Ou melhor, em discussão. Os vereadores que queiram discutir, em discussão, a emenda de número 011/2013. Está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários à matéria se manifestem levantando a mão. Aprovado. Emenda de número 12/2013. Está em discussão a emenda de número 12/2013 em discussão. Os vereadores que queiram discutir em discussão. Não querendo, está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários à matéria se manifestem levantando a mão. Aprovado a emenda de número 12/2013. Emenda de número 13/2013. Está em discussão a emenda de número 13/2013. Em discussão. Está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários à matéria se manifestem levantando a mão. Aprovado a emenda de número 13/2013. Emenda de número 014/2013. Está em discussão a emenda de 014/2013 em discussão. Não querendo, está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários à matéria se manifestem levantando a mão. Aprovado a emenda de número 014/2013. Emenda de número 015/2013. Em discussão, a emenda de número 015/2013. Os vereadores que queiram discutir, está em discussão. Não querendo, está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários à matéria se manifestem levantando a mão. Aprovado a emenda de número 015/2013. Emenda de número 016/2013. Está em discussão a emenda de número 016/2013. Em discussão. Está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários à matéria se manifestem levantando a mão. Aprovado. Emenda de número 017/2013. Em discussão, a emenda de número 017/2013 está em discussão. Em votação, os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários à matéria se manifestem levantando a mão. Aprovado a emenda de número
017/2013. Emenda de número 018/2013. Está em discussão a emenda de número 018/2013. Os vereadores que queiram discutir. Está em discussão. Está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários à matéria se manifestem levantando a mão. Está aprovado. Não há mais emendas, senhor presidente. Muito bem, aprovado todas as emendas pelo plenário desta casa. Colocamos então agora está em discussão agora o projeto de lei 018/2013, já com as emendas aprovadas incorporadas ao seu texto. Colocamos em discussão então o projeto de lei 018/2013, já com suas emendas aprovadas incorporadas ao seu texto para discussão. Não existindo a discussão, está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários à matéria se manifestem levantando a mão. Está aprovado o projeto de lei 018/2013, com as suas emendas aprovadas incorporadas ao seu texto em primeiro turno. Aprovado então o projeto de lei 018/2013, já com suas emendas aprovadas incorporadas ao seu texto. Projeto de lei número 024/2013. Está em discussão o projeto de lei 024/2013. Em discussão o projeto de lei 024/2013. Não querendo discutir, está em votação. Informo aos senhores vereadores que o processo de votação deve ser nominal e somente será aprovado com a maioria absoluta dos votos desta Casa de Leis, ou seja, 7 votos. Vereadora Fátima Ribeiro Fraza. Sim. Vereadora Fátima, sim. Vereador Hélio César Alves dos Santos. Sim. Vereador Fubá, sim. Vereador Everton Fernando Soares. Sim. Vereador Toto, sim. Vereador Carlos Roberto Ramos. Sim. Vereador Carlão, sim. Vereadora Célia Regina Sobrinho de Andrade. Sim. Vereadora Célia, sim. Vereador Gilson Pereira dos Santos. Sim. Vereador Gilson, sim. Vereador Hamilton Aparecido Machado. Sim. Vereador Miltinho, sim. Vereador Luiz Carlos dos Santos Martins. Sim. Vereador Sete, sim. Vereador Mário César Marcondes. Sim. Vereador Cezinha, sim. Vereador Marcos William de Oliveira. Sim. Vereador Marcos, sim. Vereador Maurício Diógenes de Castro. Sim. Vereador Maurício, sim. Vereador Neri Rafael Mangoni. Sim. Vereador Neri, sim. Vereador Rubens Benck. Sim. Vereador Rubens, sim. Só, senhor presidente. Portanto, 13 votos sim. Está aprovado em primeiro turno o projeto de lei 024/2013. Emenda de número 019/2013. Está em discussão a emenda de número 019/2013. Em discussão. Está em votação.
Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários à matéria se manifestem levantando a mão. Está aprovado a emenda de número 019/2013. Emenda de número 020/2013. Questão de ordem, senhor presidente. Pois não, vereador. Só por solicitação para esclarecimento, inclusive aos presentes, nós já votamos a primeira emenda, mas para caracterizar a emenda a que projeto é, e ao projeto 25, gostaria de solicito, senhor presidente, para que solicite ao primeiro secretário, para que faça a leitura da súmula desta lei. Muito bem. De iniciativa do Poder Executivo, a mensagem de número 018 de 27 de maio de 2013, que acrescenta e altera o dispositivo da Lei 1839/2011 para dispor sobre empresas proprietárias, donatárias e comodatárias do imóvel do Distrito Industrial e da obrigatoriedade da licitação para concessão de direito real e uso com opção de compras de bem público. Obrigado, senhor presidente. Só isso, vereador? Muito bem. Dando sequência, então, senhor secretário. Emenda de 020/2013. Emenda de número 020/2013 está em discussão. Não querendo, estão em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários à matéria se manifestem levantando a mão. Aprovado a emenda de número 020/2013. Emenda de número 021/2013. Está em discussão a emenda de número 021/2013. Em discussão. Senhor presidente, só um esclarecimento. A emenda 19 foi colocada em discussão e votação diante do requerimento do vereador Neri. Não sei se a votação foi explicitada. Foi sim, senhor vereador. Está tudo ok. Muito bem. Não, já foi. Não há mais emenda, senhor presidente. Projeto. Muito bem. Vamos então em discussão a emenda de número 021. Em discussão a emenda de número 021. Não querendo discutir, está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários à matéria se manifestem levantando a mão. Aprovado a emenda de número 021/2013. Projeto de lei número 025/2013. Neste momento está em discussão o projeto de lei 025/2013, já com as emendas aprovadas incorporadas em seu texto. Está em discussão. Não existindo discussão, está em votação. Informo aos senhores vereadores que o processo de votação deve ser nominal e somente será aprovado com a maioria absoluta dos votos desta Casa de Leis, ou seja, 7 votos. Solicito ao primeiro secretário que proceda à chamada dos vereadores para a votação. Vereadora Fátima Ribeiro Fraza. Vereadora Sim. Vereadora Fátima, sim. Vereador Hélio César Alves dos Santos. Sim. Vereador Fubá, sim. Vereador Everton Fernando Soares. Sim. Vereador Toto, sim. Vereador Carlos Roberto Ramos. Sim. Vereador Carlão, sim. Vereadora Célia Regina Sobrinho de Andrade. Sim. Vereadora Célia, sim. Vereador Gilson Pereira dos Santos. Sim. Vereador Gilson, sim. Vereador Hamilton Aparecido Machado. Sim. Vereador Miltinho, sim.
Vereador Luiz Carlos dos Santos Martins. Sim. Vereador 7, sim. Vereador Mário César Marcondes. Sim. Vereador Cezinha, sim. Vereador Marcos William de Oliveira. Sim. Vereador Marcos, sim. Vereador Maurício Jorge de Castro. Sim. Vereador Maurício, sim. Vereador Neri Rafael Mangoni. Sim. Vereador Neri, sim. Vereador Rubens Benck. Sim. Vereador Rubens, sim. Só, senhor presidente. Portanto, 13 votos favoráveis. Aprovado o projeto de lei 025/2013 em primeiro turno, por 13 votos favoráveis. Aprovado o projeto de número 025/2013, já com emendas aprovadas incorporadas em seu texto. Só, senhor presidente. Como não há mais matéria escrita, solicito do primeiro secretário a chamada nominal dos vereadores inscritos para explicação pessoal. Faz uso da palavra o vereador Hélio César. Boa tarde, senhor presidente, amigos vereadores, empresários que nos prestigiam, presidente do PMDB, Ari Fontinelli, ex-companheiro dessa casa, vereador Ezequiel, seja bem-vindo, Ezequiel, funcionários públicos, procurador do município, presentes, sejam todos bem-vindos. Bom, primeiramente eu quero falar do projeto 025, senhor presidente, senhores vereadores, e também quero agradecer a minha comissão, o Vogal Everton e a relatora Fátima Ribeiro, quando esse projeto chegou nessa casa, em 10 dias, senhor presidente, nós já estava dando nosso parecer favorável, porque a gente sabe sabe como se encontra o Distrito Industrial hoje, e nós precisava dar fôlego. Então minha comissão está de parabéns, eu como presidente, e quando fala, senhor presidente, que essa casa segura, tem alguma coisa segura aqui, então, eu acredito, vereador Mário César, que nós não seguramos nada. Tudo que é do bem de Telêmaco Borba, nós estamos juntos. E os senhores empresários que se faz presente aqui hoje, é uma parte muito importante no nosso município, porque, senhores vereadores, quando eu entrei nessa casa, foi uma das primeiras coisas que eu fiz, saber quantos funcionários tinha no distrito. E na época, me passaram uma relação de 4.000 e pouco. Hoje, senhores vereadores, eu não sei se tem 2.000, 3.000 pessoas. Então nós precisamos, com esse projeto, eu tenho certeza que vai melhorar e vai melhorar muito. E eu quero me colocar de antemão dos senhores empresários, o que eu puder fazer nessa casa, junto com meus amigos, se os senhores podem ter certeza que nós vamos estar junto com os senhores. Senhor presidente, senhores vereadores, hoje eu estive no bairro, essa semana no bairro do meu amigo e vereador Everton Toto. Quero estar somando junto com o vereador, que até o vereador comentou, aqui lá da rua São João do Triunfo, vereador Everton. Pude lá estar junto com o senhor Oscalino de Lara, morador naquela região, quase 50 anos, e hoje está se presente aí. Obrigado, senhor Oscalino. Também eu quero aqui cumprimentar a Leni Yankee, é isso mesmo, que foi uma presidente ali por muitos mandatos. E também eu pude, senhores vereadores, descobrir por que a Leni é uma guerreira, batalhadeira, é uma presidente que sempre estava nessa casa cobrando, não só eu, vereador Cezinha, vereador Neri, né, o Carlão, vereador Miltinho e os demais, sempre ela estava aqui pegando no nosso pé. Parabéns, Lenir. Mas pude descobrir também, o senhor Scalino ali, junto com o seu Nelson, a Lenir é filha do saudoso Joaquim Batista Ribeiro, que foi um guerreiro, um lutador.
Então, Lenir, parabéns a você. A sua comunidade, eu quero me colocar à disposição. Uma das coisas também, senhores vereadores, ali tem o postinho de saúde dele que eles pagam aluguel, no Sindicato do Papel. E já tem por muitos anos, segundo a Lenir, e os moradores me estavam me falando ali, Everton, eles vêm lutando pela conquista do postinho de saúde deles. Que eu acredito que já até passou do tempo para ser construído aquele postinho ali. Segundo o secretário Lenir, avisa os moradores, seu Scalino, passa o recado para o seu Nelson também e os demais moradores. Segundo o procurador do município, já está em processo de desapropriação aquele terreno. E eu acredito que no prazo de uns 15, 20 dias, nós já vamos, junto com o prefeito e os demais vereadores, senhor presidente, levar essa notícia boa lá para a comunidade de vocês. Também, senhores vereadores, que nós precisamos estar ajudando a Lenir lá e os demais moradores. A Travessa Guaíra, Everton, tem 50 anos. Com o plano diretor, eles mudaram, senhor presidente. Mudaram, só que não falaram com os moradores, né? Aí eles estão tendo um transtorno medonho ali. Né? Chega a correspondência, vão ter que ir no correio, vão ter que ir no banco. Colocaram a rua. Colocaram o nome de uma rua lá, só que nunca colocaram a placa, senhores vereadores. E também no BNH, a mesma situação. Eu acho que essas mudanças de rua, né, Lenir, estou fazendo um abaixo-assinado para você levar para os moradores e vou precisar da ajuda dos vereadores, Lenir, pode ter certeza que nós vamos estar junto com você lá e vai continuar Travessa Guaíra. Porque quem sabe da dificuldade, quem sabe do que é bom para o bairro, para a cidade, são vocês que pagam o nosso salário. Outra das situações, senhores vereadores, é a respeito, eu moro no bairro São Francisco e eu acredito que vários bairros antigos aqui do município, e eu peço, fiz um memorando hoje junto com a minha secretária Nery, vereador Sete aqui, que conhece um pouco disso aí, trabalhou anos e anos na Copel. Eu vou falar, senhores vereadores, o que está acontecendo lá no meu bairro, mas eu acredito que acontece em vários bairros antigos aqui, praticamente. Sei que a Copel tem feito um trabalho, Sete, né, de melhorias nas redes, de colocação de poste aí, que tem um projeto com quase 100 postes para ser colocado aqui na cidade, onde que não tinha, que era a população nos pedia e a gente fez pedido para o executivo e fomos atendidos. Na minha rua, senhores vereadores, fiz um requerimento, mandei um memorando hoje e também, senhor presidente, quero que o senhor deixe em ata essa palavra minha aqui. Até porque eu estou preocupado. Porque os fios de luz, senhores vereadores, eles estão praticamente um fio segurando o outro. E é umas 4, 5 ruas ali. Vento, senhores vereadores, chuva, que vem, apaga, acaba tudo, sabe? Então, ali é um perigo cair, Maurício, cair um fio daquele ali na cabeça de uma pessoa ali, principalmente criança que fica ali com as pipinhas ali, ó, que não tem noção do perigo. Então fiz esse memorando hoje, espero que o nosso gerente da Copel, Oswaldo Mesquita, olhe com carinho que vá lá. Essa semana eu tive um problema de saúde muito sério aí, fiquei a semana inteira praticamente na casa, a base de remédio, e até agora não estou muito bom ainda. Mas amanhã, se Deus quiser, eu quero estar falando com ele lá e ele nos atender lá, porque a situação ali está bem delicada. Senhores vereadores, amigos, era esse que eu tinha para essa noite. Uma boa noite a todos. Faz uso da palavra o vereador Marcos William. Senhor presidente, nobres vereadores, munícipes aqui presentes, meu boa noite. Agradeço a Deus por mais essa oportunidade e respeitando ao regimento interno da nossa Câmara,
eu posso ver aqui muitos amigos, mas já que eu não posso nominá-los, né, então eu não farei. Mas agradeço a alguns amigos aqui, inclusive de infância, que posso ver aqui no nosso plenário, amigos das nossas igrejas, empresários, presidentes de bairro, membros do Poder Executivo, membros do Poder Legislativo. Agradeço. Senhor presidente, quero aqui aproveitar a oportunidade, já que temos aqui esse público seleto acompanhando a sessão da Câmara, sessão ordinária da Câmara. Quero aqui dizer que nós estamos felizes com a presença dos empresários aqui nesse plenário e dizer que os empresários têm defesa e vão ter sempre defesa aqui para dar melhores condições de trabalho aos senhores, para que os senhores possam, como os nobres que me antecederam disseram, dar mais emprego, ter melhores condições de chegar até as suas empresas, onde frequentemente, ouvindo propostas do secretário da Indústria e Comércio do nosso município, onde ele fala que tem alguns projetos lá para o nosso distrito, que sim, que venham novos projetos, mas que os que ali estão jamais sejam esquecidos e que sejam melhorados. Uma das nossas reivindicações é que melhorem as vias, que melhorem a iluminação, para que tudo corra bem no nosso distrito. Não somos contra a evolução, que venha novos projetos, sim, que venha, é isso que nós queremos. Mas queremos também que os empresários que hoje estão lá não fiquem desamparados. E também tenham benefícios. Então eu quero dizer aqui que talvez a demora dos projetos aqui na Câmara é para o seu aperfeiçoamento. Muitas vezes o projeto chega até nós e se nós votarmos da forma que de repente ele vem, não vai ser tão útil quanto se a gente puder aperfeiçoar, chamar os senhores, assim como nós fizemos aqui numa reunião. Vários dos senhores estavam aqui, foram convidados para estar aqui presentes, deram a sua parcela de contribuição e o nosso objetivo é esse. Não é perder tempo, mas ouvir a reivindicação de cada um e trabalhar em cima do anseio da comunidade. Eu tenho certeza que vai ser muito mais útil do que vir e a gente não consultar o que será não beneficiado, mas o que está ligado diretamente ao projeto, não consultá-los e fazer de qualquer forma. Eu creio que não seria tão bem proveitoso quanto a gente convidá-los para que os senhores venham trazer as reivindicações e para que possamos fazer alterações no projeto. Então esperamos que com essas alterações feitas, esse projeto seja de mais utilidade para os senhores. Também quero dizer que essa semana eu estarei, já pedi para minha assessoria, para estar marcando uma reunião com o secretário de Assistência Social do nosso município, para tratar do seguinte assunto, do amparo para os moradores de rua. Se existe algum programa já em funcionamento, se não existe, a gente vai estar alinhado a eles, alinhado ao secretário, alinhado também ao Poder Executivo, para que eles tenham essa iniciativa e que os moradores de rua também não fiquem desamparados, tenham um processo de recuperação dessas pessoas, que devolver a expectativa de vida para essas pessoas. São seres humanos, assim como eu, assim como cada um dos senhores que aqui estão, com sentimentos. Estive ali num encontro com Deus nesse final de semana, onde tivemos a presença ali do morador de rua, nobre vereador Maurício, onde a igreja tratou dele, cuidou dele, deu banho, zelou por ele, pregou a palavra, foi tocado, mas infelizmente, e depois? E para onde que vai esse morador? Nós vamos devolver ele para as ruas de novo? Amor ao próximo,
Amar a Deus em primeiro lugar e amar ao próximo como a nós mesmos. Que eu quero para mim, eu quero para cada um dos senhores aqui que estão aqui nesse plenário e também para cada um dos menos favorecidos da nossa cidade. Então, só para colocar para os senhores que também estarei lutando por esse melhoramento nessa área, para que os nossos moradores de rua também tenham um amparo e seja devolvida a eles uma vida digna. Então, agradeço a Deus por mais essa oportunidade, desejo uma semana abençoada a todos. Meu muito obrigado. Faz uso da palavra o vereador Neri. Agradeço a Deus, quero cumprimentar o excelentíssimo presidente, nobres colegas, a comunidade que nos acompanha, especialmente nesse dia, a casa aqui cheia, especialmente dos industriários, empresários, e podemos ver as mais variadas faixas etárias de empresários, né? Jovens, adultos, já aí na melhor idade também, e sempre lutando pelo desenvolvimento do nosso município. Eu não quero cometer injustiça, registrei aqui o nome das pessoas que eu vi chegando, mas quero começar pelo presidente do Sindimatel, o senhor Erickson, acompanhado também do Zaldir, nosso amigo. Também quero cumprimentar o Antônio Antunes, o Antônio Pereira, o Michel e o André Jockey, né? Meu ex-aluno André Luiz Jockey. Ali vejo também meu ex-aluno Renan, né, meu ex-atleta, junto com o Luiz Vanzella, o Valdir Paza, o Rangel, o Zatar, que está lá atrás, né, seja bem-vindo, sempre na nossa casa, os dois Edson, Marcelo, Roberto, Wesley, enfim, espero não ter deixado ninguém fora. Mas quero cumprimentar também o presidente do meu partido, do PMDB, que eu tenho sempre registrado a conduta, a postura, o caráter e os valores que tem este ex-vereador e atualmente ainda presidente do PMDB, Ari Fantinelli. Nosso ex-colega vereador Ezequiel, com certeza sentimos a sua falta. E quando eu falava em tribuna, ouvia aqui na minha frente, onde está o vereador Maurício, mas ficou um reconhecimento muito grande da sua postura, da sua conduta imparcial, inclusive, dos seus valores praticados nos debates e nas posições para o nosso município. Pode ter certeza que deixou a sua marca de trabalho para esta comunidade, Ezequiel. E seja mais presente aqui conosco, porque sabemos que também as suas sugestões, opiniões são muito importantes para esta casa. Quando nós falamos em indústria e comércio, industriários, comerciantes, empresários, nós sabemos que falamos da roda viva do desenvolvimento do município. Quando existe cooperativismo e não corporativismo, a tendência do município é se desenvolver. Porque quando um empresário, um industriário vai bem com a sua indústria, certamente é uma chamativa para novos empresários. Nenhum empresário chegaria em Telemaco Borba e se instalaria aqui se visse que os empresários atuais estão à beira da falência, ou estão capengando, ou estão com dificuldade. E isto, como bem disse o vereador Hélio César, prejudica a geração de empregos. E o que é o comércio sem a indústria que gere emprego para o desenvolvimento do município? Por isso, esse cooperativismo entre o poder público e a empresa privada, o terceiro setor, inclusive, tem que ser uma mão de via dupla, no ganha-ganha. E eu sei que esta lei do Prodetel demorou muito, inclusive, para se chegar a um consenso viável, legal e viável. E sei também que ela não é perfeita, mas creio que no andar da carruagem, dos trabalhos dos próximos anos, essa lei ainda possa vir a ser aperfeiçoada, melhorada, modernizada, inclusive.
Então fica o nosso registro também de que tudo aquilo que é legal, tudo aquilo que é potencialmente produtivo, nós temos a obrigação de apoiar. De um modo geral, quero deixar os parabéns aqui ao Erickson e ao Sindimatel pelo trabalho feito na representatividade dessa classe. Eu costumo registrar alguns acontecimentos na nossa cidade, porque acredito que essas questões são muito importantes, e eu falava em cultura, esporte, e esses dias atrás até eu falei em cultura, né? Porque tem determinadas coisas que a gente não admite no nosso município. Mas quero parabenizar a pasta da cultura pelo trabalho que vem fazendo e trazendo eventos na nossa cidade, como foi no final de semana, mais uma apresentação, mais um evento do coro Cidade de Ponta Grossa, que para quem gosta de cultura, quem quer se inteirar e aperfeiçoar-se na cultura, está tendo a oportunidade na Casa da Cultura. E quero lamentar também, porque nós estivemos acompanhando o PPA. O que é o PPA, ou as propostas do PPA que vai nortear o nosso município pelos próximos 4 anos. Os 3 anos deste governo, os próximos anos deste governo, e mais 1 ano do próximo governo, da próxima gestão. E temos visto, e o PPA o que é? Na verdade, são sonhos e propostas do que queremos para os 4 anos. Porque nós não podemos, todos os anos, aprovar um orçamento anual aqui, de 2013 para 2014, se não estiver lá no PPA essas propostas, essas prioridades. Então é muito importante, e eu digo que quero lamentar quando falo de esporte, porque não sei se nós vimos propostas do PPA no esporte, mas vimos uma apresentação que nos últimos 3, 4 anos eu venho detalhando nesta tribuna, e a minha preocupação, a minha crítica quanto aos cuidados do patrimônio público esportivo do nosso município. Não teríamos nenhuma dificuldade de sediar grandes jogos, porque temos campos de futebol, não o suficiente para toda a demanda, e nem poderemos atender 60, 70, 80 mil habitantes, mas temos ginásios, campos suficientes para sediar bons jogos no nosso município. Pena que o patrimônio público não é cuidado, como deveria ser, mantido como deveria ser. E aí nós estamos querendo construir mais, e não estamos conseguindo manter e administrar o que temos. Isso, quando nós falamos de desenvolvimento do município, é porque queremos que a iniciativa privada cresça, mas o poder público não pode ficar atrás da iniciativa privada. Também tem que crescer e ser equânime a esse desenvolvimento. Mas quando nós vemos abandono do patrimônio público, isso nos dói. E fica esse registro, porque sempre registrei, e quero novamente chamar os nossos vereadores para a atenção ao orçamento da cultura e do esporte no orçamento de 2013 para 2014. Que tem que ter esse fomento para o lazer, inclusive familiar. Que não temos um parque, não temos um lugar para a nossa família ir no final de semana. A não ser a harmonia. Que da ponte para lá já é primeiro mundo. Não podemos dizer a mesma coisa da ponte para cá. E quando a gente fala sobre o desenvolvimento no município, hoje nós tivemos aqui, nesta Casa de Leis, com o presidente e os nobres pares vereadores, uma reunião com a Clabin nos apresentando o plano de expansão da nossa cidade. E quando falo em patrimônio público, eu quero traçar esse paralelo, porque neste início de ano, quando uma reunião sobre a construção, reforma da Câmara, eu fui contra a construção da Câmara aqui na frente, a expansão do lado, e disse que o mais importante, e desde o ano passado era a favor disso, da reforma desse prédio, até que a Clabin se manifeste e nos forneça o terreno, porque o plano de expansão da nova cidade prevê esse espaço, inclusive de agregar todos os poderes e todos os trabalhos num centro cívico, para que o trabalhador, o cidadão, possa ir lá e fazer tudo que tem que fazer no mesmo espaço. E hoje me falaram que esse plano não sairia do papel tão cedo e, portanto, era preciso fazer uma construção da Câmara. Eu me coloquei, a princípio, ponderado nesse sentido, e agora volto a enaltecer. Muito importante que pensemos na construção da Câmara Municipal, onde será o fórum, onde será a futura prefeitura, enfim, mas não nos esquecendo
de que tem que ter acessibilidade de toda a cidade, né, nesse novo plano aí do centro cívico. E que aqui fique realmente um prédio preservado para uma futura escola, para sediar uma futura secretaria, um órgão público do nosso município. Senhor presidente, registrando isso, só para complementar, peço mais 30 segundos, que eu elenquei aqui junto com a Clabin e os vereadores, a intenção de nós não esquecermos de que nós estamos virando uma cidade polo, uma região muito importante, inclusive os 12, 14 municípios que fornecem matéria-prima para a Clabin, e nós merecemos institucionalizar uma associação regional. Uma associação do Vale do Tibagi, né, e cortar o cordão umbilical com a MCG, Associação dos Campos Gerais, porque nós estamos muito atrelados à Ponta Grossa, dependente inclusive politicamente. E nós podemos fortalecer o nosso município politicamente, podemos trabalhar pelo desenvolvimento a partir do momento que temos uma associação institucionalizada aqui na nossa região, com o apoio da Clabin, com o apoio dos empresários, com o apoio dos industriários, com o apoio do poder público. E volto a insistir nesta importância, não posso desistir desta ideia da institucionalização de uma associação na nossa região, especialmente na região que fornece a matéria-prima à empresa Clabin. Muito obrigado. Faz uso da palavra o vereador Carlão. Solicito que o vereador Maurício assuma a presidência para que eu possa utilizar a palavra. Mais uma vez, meus cumprimentos, senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, pessoas já nominadas nesta noite. Quero também destacar a presença do ex-vereador Ezequiel. Seja bem-vindo a esta casa, sempre de portas abertas. Nossos colegas de imprensa e os senhores empresários que continuam na sessão, acompanhando os trabalhos do nosso legislativo, da nossa sessão ordinária nesta noite. Eu queria, neste momento, dos motivos que estou utilizando mais uma vez da palavra, parabenizar a nossa colega de Câmara, minha colega de rádio, Fátima Ribeiro, que na semana passada completou mais um ano de vida. Fátima, que Deus te ilumine, que você realmente tenha tudo aquilo que deseja, os problemas que fiquem para trás e uma nova vida daqui para frente. É o que nós desejamos a você, em meu nome, também em nome dos demais vereadores que fazem parte desta casa, trabalhando junto os benefícios de nosso Telêmaco Borba. Eu quero também aproveitar, quando o vereador Neri fez algumas colocações, no dia de hoje foi um dia bastante movimentado nesta casa, desde manhã cedo, com a presença de representantes da Clabin do Paraná aqui nesse plenário, a presença também do senhor prefeito municipal, assessores. Alguns assuntos foram discutidos e, na verdade, sobre a extensão de Telêmaco Borba, objetivo esse que, como sabem os senhores, nós já estamos ficando numa ilha. Então, alguns assuntos foram abordados nessa oportunidade e aqui foi também colocado a questão do centro cívico, um assunto que o vereador Neri já colocou e claro que nós esperamos que realmente, com essa expansão, né, de Telêmaco Borba, nós possamos então ter o centro cívico tão sonhado e aí também dando continuidade da expansão de Telêmaco Borba para outras localidades. Eu quero também agradecer a Lenir e o Oscalino, representantes da Bela Vista, e dizer a eles que nós estamos realmente verificando nesta casa, já conversei com eles antes, com relação ao nome daquela rua. O vereador Hélio César muito bem colocou, com relação, já existe o nome Travessa Guaíra, não só aqui, como também lá no Jardim Alvorada, são nomes